Eu acho o livro Consolador, de 1938, assim como A Caminho da Luz, de um ano após, livros situados em um momento muito importante da década de 1930, no pensamento de 1930. São livros que dialogam com problemas como o laicismo na educação, né, as propostas laicistas de educação, a formação e os relatos históricos sobre a história do planeta e dos povos do planeta. A gente pega A Caminho da Luz, por exemplo, o termo ariano é utilizado, hoje em dia a gente usa o termo indo-europeu com mais frequência, graças ao desgaste do termo. Mas eu chamo a atenção para uma versão diversa que foi construída por Emmanuel para a história da influência dos povos que, vindos da capela, na sua origem espiritual, transformaram os povos que já estavam no planeta a partir das reencarnações, a partir da influência das diferentes características morais desses povos e das opções históricas que esses povos fizeram. Era importante naquele período para construir uma versão histórica diversa, daquela versão que era apresentada pelo nacionalsocialismo, que foi um fogo fato, foi algo que durou relativamente pouco, mas trouxe muito fogo, muita dor em volta dos pés. E isso correspondeu também a uma versão historiográfica. É interessante que quase sempre, quando nós queremos historicamente corroborar diferenças sociais, nós tentamos naturalizá-las. Né? E essa era a tentativa da década de 1930, de transformar as diferenças sociais em diferenças naturais. Isso correspondeu ao racismo. O nazismo foi uma das expressões do nacionalsocialismo disso. Então eu acho que A Caminho da Luz constrói uma versão diversa. Então a sua importância é muito grande. E o livro Consolador também. E por isso eu destaquei a questão 83, porque ela fala dos compromissos do historiador, né, de que ele não resvale em sofística, mas tem um compromisso com a repercussão social da sua palavra escrita, né, da sua versão, a partir do seu lugar de fala, do seu saber, do seu discurso considerado competente. Zé, o que você pode falar para a gente, na sua visão, sobre a importância de uma análise tríplice da doutrina e não de forma isolada das suas características? Acho interessante, quando a gente pensa o pensamento da segunda metade do século XIX, é um pensamento muito marcado por um certo racismo, né? Por um cientificismo que acabou por se tornar, em muitas das suas vertentes, ateu. Um exemplo é o pensamento do Augusto Comte, e ele coloca numa hierarquia de pensamento da humanidade, né? A partir daquele pensamento francês herdeiro da Ilustração, ele coloca 3 níveis de pensamento. Né? Você teria um pensamento religioso, um segundo nível metafísico e filosófico e um terceiro positivo ou científico, dentro daquele messianismo da técnica, aquela crença que havia de que o conhecimento científico poderia apreender a realidade tal qual ela é. Hoje nós já encaramos em grande medida a ciência como muito verossimilhante. Nós vemos a intencionalidade da ciência, né? Mas é interessante o pensamento do Kardec em relação a esse pensamento do tempo, porque o Kardec coloca filosofia, religião e ciência, o tríplice aspecto da doutrina, no mesmo nível e no mesmo patamar. Mas eu acho que no Brasil, particularmente, que a nossa república e nosso pensamento da primeira metade do século XX foi muito marcado pelas vertentes positivistas de interpretação, geralmente a gente se empolga muito com o aspecto científico. Isso parece desqualificar quaisquer expressões de sentimento, né? E isso, para mim, é algo um pouco ultrapassado, porque hoje a gente já estuda a religião, as ciências da religião estudam as religiões a partir do seu caráter de originalidade, de repetibilidade, né? Com o arcabouço da diversidade humana. E nós já, quando a gente fala, por exemplo, da palavra saber, e a gente critica a palavra ciência na sua utilização para o imperialismo europeu, né, na sua utilização tradicional para desqualificar saberes dos povos orientais, dos povos indígenas, dos africanos, né, a gente já está fazendo a crítica da utilização imperialista de um saber qualificado ocidental. Então, se a gente volta isso para essa qualificação superior da ciência, a gente tem que reverenciar Kardec no século XIX, que não obstante reconhecesse o valor do método científico, né, ele dá à religião uma importância muito grande no período em que a religião era desqualificada, né, e ele coloca a filosofia em igual patamar, o que permite que sentimento e raciocínio, as duas asas que permitirão nosso voo evolutivo, estejam interligadas.
né? Parece que a segunda metade do século XX, e a psicanálise, de certa forma, ela faz uma reconciliação em algum aspecto com isso, né? As pessoas começaram a pensar de novo no sentimento, que o século XIX, na segunda metade, os aspectos religiosos, né? Os aspectos mais sentimentais do ser humano eram desprezados, porque buscava-se um conhecimento que fosse positivo, objetivo, né? E isso no final do século XX, agora no século XXI, a gente já considera isso um pouco ultrapassado. Então, sob esse aspecto, no pós-antropologia francesa, né? A gente tem que pensar que o Espiritismo se mantém atualizado. Ele faz um diálogo atual com esse tríplice aspecto. No Consolador, ele fala, né, da religião como aquele ponto que ilumina, né, dentre os três aspectos, né, aquele de maior relevância por nos ligar a Deus, né, ser aquele ponto. Como é que você vê a religião atuando em benefício da filosofia e da ciência? Nós somos muito habilitados a discernir pelo raciocínio. A filosofia grega é conjuntista e identitária, né? Então nós estabelecemos a nossa identidade e definimos os outros a partir desse conjunto. E é interessante que isso não é tudo, há percepções mais profundas. A própria racionalidade, sem o sentimento, nos deixa numa certa cegueira. Então a religião, ela faz com que a gente enxergue com o coração, pensando religião enquanto expressão da cultura humana nos seus aspectos de afetividade e intuição. Se a gente pensar em Rousseau, por exemplo, num século, o século XVIII, em que quase todas as vertentes da Ilustração elas valorizavam a racionalidade, Rousseau, que é herdeiro de Comênios, né, ele vai falar de intuição e sentimento. Ele está prefigurando muito do que o Espiritismo vem falar no século XIX. Né? Porque é importante, a gente conseguiu, se a gente pensar em termos de A Caminho da Luz, nós conseguimos muito, na sociedade ariana, desenvolvida a partir da tradição indo-europeia, que é a sociedade do nosso ciclo histórico no planeta, ela é muito racional, ela quer fazer o paraíso na Terra agora, então ela mobiliza muito bem os elementos materiais para concretizar facilidades, rapidez, né? Mas ela foi incapaz de associar isso à ética por ter uma dificuldade com a moral. Então é interessante que o Emmanuel usa a palavra moral reconciliando, né, a reflexão daquele momento do século XX, da década de 30, com a reflexão moral, né, e religando a religião, a palavra moral, né, ela tem a conotação mais religiosa, se associada à palavra ética, né, se a gente for diferenciar da palavra ética. Então ele vai falar da importância de discernir com sentimento. Eu fico vendo assim, às vezes, outro dia eu estava vendo um documentário sobre as esposas dos líderes nazistas com a invasão russa de Berlim, tiraram a própria vida e a vida das crianças, suas filhas. E depois eu comecei a ver a história de uma senhorinha num campo de concentração, o marido foi morto na frente dela, 9 filhos foram mortos, ela saiu de lá, fundou uma empresa na sua migração para os Estados Unidos e hoje fala para crianças na escola sobre esperança. Né? Se você pensar na história dos judeus mesmo, nós temos um povo sucessivamente submetido a impasses históricos, a dificuldades, a quase soluções de continuidade, né? E é um povo que mostra uma tenacidade, e é um povo que investe, né, na sua sensibilidade religiosa e transmite essa sensibilidade religiosa enquanto confiança numa promessa para gerações futuras. Quando eu penso no Brasil também, as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, quando na mediúnica se manifesta um espírito com algum trejeito de preto velho, né, de índio, e eu brinco assim, a gente não tem um senhor de escravos que se manifeste aqui, porque é na senzala que você conseguia ter a ligação, a banda larga com Deus, porque você conseguia sentir, como diz o livro Boa Nova, os derrotados do mundo, eles têm tempo suficiente para desenvolverem suas faculdades espirituais, né, de humildade, de sentimento. Então, falta muito a essa sociedade de origem ariana, né, esse sentimento. E a gente não está falando aqui nem da conotação de raça antiga, né, nem de uma etnia especificamente, mas do predomínio de um pensamento, a partir da influência de determinados espíritos, né? Então, mesmo as religiões que a gente cria, se você pensar nos grupos
reencarnatórias de A Caminho da Luz, e você juntar de um lado, né, egípcios e hebreus, pensamento semita, os egípcios com a importância que eles davam para a vida depois da morte, para a transcendência, né, a gente juntar hindus, né, e arianos, a partir da própria ligação histórica da formação do grupo chamado de indo-europeus, né, nesse segundo grupo, há uma certa dissociação com a divindade, com a centralidade da divindade, né? Isso cria, é um problema, por exemplo, que os mosteiros budistas têm muito, o crescimento do ego. Não obstante haja uma série de estratégias para fazer com que o ego diminua, o crescimento da personalidade. A sociedade individualista, a partir do século XVII, é uma sociedade do crescimento da personalidade, né? E quando a personalidade se hipertrofia, nós deixamos de ter esse contato. E lá na senzala, onde as expressões da personalidade enquanto manifestação de vaidade, né, elas eram tolhidas, você tem o desenvolvimento da sensibilidade, né? Então eu acho que a gente precisa sentir, e é por isso que esses espíritos estão ainda conosco. Então eu aprendo muito com esses espíritos, né? Os espíritos que atravessaram nos agregados que formam a nossa personalidade, que passa, eles atravessaram alguns séculos atrás a experiência da escravidão. Um deles, na nossa reunião mediúnica, o pai Cipriano, ele diz assim: eu sou pai Cipriano que morreu no tronco sem se dobrar, que morreu no tronco sem odiar. Quer dizer, se dobrar seria odiar, né? Deixar que as expressões da animalidade ou da resposta no mesmo nível, como diz o Emmanuel, quando a gente transforma a violência fruto da ignorância, ele tenta combatê-lo com a violência fruto do cálculo, né? E é justamente a partir do pai Cipriano, que sempre na reunião ele vem quando há um espírito mais revoltado, eles mobilizam esse espírito pela sua capacidade de amor. Eu me lembro do livro No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia de Franciscano Xavier, e lembro da irmã Cipriana, que ela tem um papel também, o know-how dela é amar. Ela já chega abraçando dois espíritos revoltados, né? Ela foi uma mãe, 2 filhos desencarnaram assassinados, e as filhas se desencaminharam, e o marido, que era o único amigo, também abandonou, e ela passou pela experiência da hanseníase. É aquilo que Jesus fala no livro Boa Nova, sobre a experiência dos derrotados, né? Então, os derrotados conseguem sentir uma sociedade exterior, né, que ela consegue, conforme o livro Eclesiastes, quanto mais aumenta o conhecimento em horizontalidade, mais aumenta a nossa angústia. Mas quando a gente aumenta o conhecimento em verticalidade, isso nos traz paz, nos traz uma compreensão, um discernimento pelo coração. Ou como diz o Paulo, quando ele vai falar, mobilizar a palavra grega dokimades, separar metais, né? Que a gente precisa discernir, vou parafrasear aqui com o sentimento, para alcançar as coisas que são excelentes. Então existe uma inteligência emocional que consegue alcançar, assim como o raciocínio se sutiliza, o sentimento se sutiliza. Então a gente consegue compreender mais do que julgar. O discernimento se torna um discernimento do sentimento, né? Então talvez isso separe o historiador da Terra do historiador com visão mais ampla na espiritualidade, né? E talvez por isso Humberto de Campos, por exemplo, escolha a crônica, que a crônica permite a expressão do sentimento, quando a historiografia tolhe um pouco essas manifestações, né? Então o historiador que escreve do outro lado, com visão mais ampla, como alguém que está alto numa montanha e consegue enxergar mais, ele consegue fazer o discernimento do sentimento. Deus enxerga os corações e as motivações. E nós não, nós lemos o documento a partir da expressão externa, dos vestígios que sobraram. Eu brinco com os meus alunos que a gente trabalha com o cocô do cavalo do bandido em pó. E é a partir daquilo que a gente vai construir uma versão. Mas a gente tem uma responsabilidade ética em relação a essa versão. Eu acho muito interessante, dentro da discussão da noção de fonte, quando a gente pega a racionalidade da construção da historiografia das evidências, né? Hoje em dia, a partir de 1929, com a ampliação da noção de documento, na Escola dos Análises, na França, nós tivemos, isso foi só se ampliando. Então hoje, por exemplo, nós temos a noção de evidência externa, se nós pensarmos, por exemplo, nas fontes sobre os evangelhos, sobre o cristianismo primitivo, como seria útil a nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade de maioria cristã, que ela discutisse história dos evangelhos, né? Não só o currículo de história antiga nas escolas diminuiu bastante, recentemente nós temos a proposta de até tirar história e geografia do ensino médio. Isso nos traria um prejuízo fantástico, extraordinário, porque essas disciplinas nos ajudam a discernir, a escolher, a questionar o conhecimento que nos é dado, né? Então é importante que a gente fale, quando a gente fala, por exemplo,
das formas literárias hebraicas, e a gente começa a questionar a partir do próprio registro dos judeus, os escritos, a gente está falando que ao longo de 1000 e tantos anos, a partir das diversas perseguições que os judeus sofreram no mundo cristão, a interpretação dos judeus sobre os evangelhos, sobre a Torá e sobre os evangelhos, ela foi literalizada. Nós precisamos, nesse momento histórico do Brasil, muito raciocinar mais profundamente sobre isso. Eu acho que o SER contribui bastante para isso num país que tem uma dificuldade muito grande com a educação. A grande tarefa não cumprida do nosso país é a tarefa da educação. O espiritismo não pode ser elitista, nós não podemos fazer um Alphaville no espiritismo. Me perdoem os donos do condomínio, mas assim, é só uma associação aqui. A gente não pode fazer um clube do Bolinha. Nós, assim, os nossos irmãos evangélicos meritoriamente subiram os bairros mais pobres dos morros do Rio de Janeiro e deram lá a sua contribuição, O espiritismo tem contribuições muito maiores a dar. Se a gente for, por exemplo, a Eurípides Barçanufo, naquele momento de fim de escravidão, a educação dos negros libertos, das crianças e adolescentes mestiços, A um Adolfo Bezerra de Menezes, a um Anália Franco, havia um projeto de educação popular. Allan Kardec era educador, Comênios era educador, Rousseau tinha essa proposta educativa, mas uma educação a partir da intuição e não a educação da racionalidade exclusiva de um mundo ocidental que se impõe sobre os outros saberes, considerando os inferiores. Quando o espiritismo não tem ritual, não é porque ele despreza as expressões culturais das outras religiões, porque a linguagem dele pretende ser uma linguagem universal. É interessante, isso parece já se prefigurar no pensamento francês para construir depois a autocrítica do imperialismo francês que teve lugar após a descolonização afroasiática, quando a antropologia francesa é construída e relativiza os paradigmas de verdade do mundo europeu. Quando eu leio Kardec no século XIX, não obstante Kardec seja um homem do seu tempo, as expressões do potencial anímico sempre são limitadas, Pelo tempo em que nós vivemos, nós as filtramos pelo tempo, a espiritualidade filtra seu pensamento, Embora muito mais ampla a visão pelo tempo em que ela vive, Eu enxergo em Kardec um diálogo, por exemplo, muito mais atual com a teoria da ciência, da historiografia, da atualidade, do que, por exemplo, Augusto Conte. Meus queridos amigos, essas são as nossas humildes contribuições. Eu deixo o meu abraço no coração de todos e a gente se vê em breve.